Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário e uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. E é com muita satisfação, gratidão no meu coração que eu venho compartilhar com vocês mais um devocional, mais uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações. E hoje, 89 dias de campanha, oração na madrugada, onde eu tenho gravado esses devocionais aqui, todas as madrugadas, compartilhando com vocês essa palavra maravilhosa do Senhor. E através dessa busca constante, destes momentos de orações, queridos, aqui nós adquirimos uma fé inabalável. O nosso título de hoje é Fé Inabalável. E uma fé inabalável, ela é constante, independente de qualquer situação. Nós continuamos tendo fé, confiando, descansando no Senhor. Como estava dizendo no nosso devocional aqui de anteontem, o Senhor é a nossa fonte de sustento. O do dia 27 estava dizendo sobre nós reconhecermos a nossa fragilidade. No dia 28, estava falando sobre dependermos do Senhor, sobre o quanto temos que ser 100% dependentes do Senhor, confiar nele, descansar nele. E a palavra de ontem foi sobre prioridade, sobre buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as outras coisas não seriam acrescentadas. E hoje nós vamos falar de fé, de fidelidade, do quanto nós precisamos estar alicerçados no Senhor, independente de qualquer situação, confiarmos que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele não perdeu o controle, não. A palavra aqui em Daniel 3, 17, 18 diz assim: se formos lançados na fornalha, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e Ele nos livrará das mãos, ó Rei, das suas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, sabe, ó Rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Então a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego era uma fé em Deus que não se corrompia, independente da situação que eles estavam passando ali para ser lançado naquela fornalha, e de fogo ardente ali, numa situação, uma circunstância terrível. Eles estavam em paz, tranquilos, sabendo no Deus em que eles confiavam, que podiam livrar, que podia livrar eles daquele mal, daquela situação. Mas disseram ao rei que, mesmo que Deus não livrasse, eles permaneceriam fiéis a Deus e não se prostrariam, não se renderiam a outros deuses, não se renderiam à angústia, ao medo, à depressão, à murmuração, a nenhuma situação que desagradasse ao Senhor. Eles estavam ali dispostos e foram fiéis todo o tempo. O Senhor ali os livrou, o Senhor tirou eles daquela situação terrível. E o nome do Senhor foi glorificado. E hoje a nossa frase do dia diz assim: a fé é um combustível fundamental para que você termine a jornada. Assim como um veículo precisa de combustível, a fé deve ser reabastecida diariamente através de orações e atitudes. A fé nos faz manter a calma em meio a crises e agir com coragem, resiliência, determinação, mantendo-nos fortes e positivos, independente da circunstância, independente da guerra e da dificuldade que estivermos passando. E assim confiamos que o Senhor fará o melhor em toda e qualquer
situação. Então a fé é esse combustível, queridos, que assim como um veículo precisa de combustível para continuar andando, terminar a sua jornada, nós também precisamos de fé, né? E para termos fé, precisamos ouvir a palavra, precisamos buscar a Deus em oração. E o Senhor assim nos fortalece, nos enche de fé e independente de qualquer circunstância e situação, nós continuamos de pé, sabendo que o Senhor está no controle, que o Senhor está trabalhando, né? E quando o Senhor me mandou começar essa campanha, né, me informou, olha, comece a campanha dia 1º de janeiro. O Senhor já sabia que seria meses tribulosos, meses difíceis, né? Onde realmente foram meses assim, bem difíceis, somente eu e Deus, né? Minha família sabe o quanto foi complicado, mas eu posso dizer para vocês com toda certeza, né? Que mediante a situação que o Senhor me colocou para estar orando, que era pela vida do meu esposo, o Senhor tem nos dado vitória, né? E Ele tem estado cada dia melhor. E eu declaro que está curado, 100% curado, em nome de Jesus. Inclusive hoje é aniversário dele, né? Dia 30 de março, está completando mais um ano de vida. E louvado seja Deus por mais este ano de vida que o Senhor concedeu ao meu esposo Nilson. Amém? A Ele seja a honra, a glória, o louvor para sempre e todo sempre. E a leitura diz assim: há momentos na vida em que tudo parece ir bem, durante os quais é fácil dizer que confiamos na soberania de Deus. Com um sorriso no rosto, afirmamos que o Pai é bom o tempo todo. Contudo, são os momentos de dor e dificuldade que provam a nossa fé. As fornalhas e tempestades pelas quais passamos revelam se a nossa fé é total ou tem condição para existir. A verdade é que andar com Deus não impede que sejamos atingidos pelas dificuldades, mas nos dá a certeza de que Ele está conosco em todas as situações. Precisamos confiar que Deus tem um plano até mesmo quando tudo parece perdido e quando os desafios parecem insuperáveis. Quando a força humana se esvai, o poder do Pai entra em ação. Talvez você esteja passando por uma situação que jamais imaginou viver. Talvez sua esperança esteja por um fio. Ainda assim, escolha ser fiel a Deus, que não falha e jamais nos desampara. Minha querida, nós precisamos nos manter fiel ao Senhor, independente de qualquer situação. Em Salmo 125, fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E nós devemos confiar, ser fiéis ao Senhor incondicionalmente. A palavra do Senhor fala em Salmo 119, 30. Escolhi o caminho da fidelidade e da justiça. E a nossa palavra-chave de hoje é fidelidade. Então, queridos, que nós possamos nos manter fiéis ao Senhor, a despeito de qualquer situação e circunstância. Nós precisamos ter essa fé inabalável, essa fidelidade incondicional. Amém? Talvez sua esperança esteja por um fio e ainda assim, escolha ser fiel ao Deus que não falha e que jamais nos desampara. Creia que nos momentos mais difíceis da sua vida, o Pai ainda está no governo e no controle. Ele tem um plano para esta semana, para este momento desafiador. Confiar em Deus não significa somente acreditar que Ele removerá os obstáculos e as dificuldades, mas ter a certeza de que ainda que Ele não os remova, contudo, continua justo, bom, amoroso, misericordioso e fiel. A circunstância não deve determinar como você vê o Senhor e se relaciona com Ele, na tranquilidade de um dia fresco ou na fornalha em chamas na tribulação. Ele está no controle de tudo.
e tem um plano para a sua vida, para as nossas vidas. Então, queridos, independente de qualquer situação, seja hoje dias difíceis ou dias tranquilos, né? Nós devemos manter a nossa fidelidade incondicional ao Senhor, né, queridos? Manter uma fé inabalável. E uma fé inabalável não depende dos resultados, ela acredita. Eles acreditavam ali, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que diz aqui nessa palavra de Daniel 3,17. Acreditavam, né, que Deus podia livrá-los, mas mesmo que não livrasse, continuariam fiéis ao Senhor. Isso é uma fé madura. E a fé madura ela é uma fé que tem uma postura de uma maturidade espiritual, né, queridos? Que confia, independente de qualquer situação, você permanece firme, né, fiel incondicionalmente, né? Então essa fé é uma fé firme e constante que não depende de emoções ou milagres para existir. Servir a Deus não é só quando está tudo certo, mas permanecer firme mesmo quando não entendemos o resultado. A verdadeira fé declara: Deus pode, mas mesmo que não seja feita a nossa vontade, temos discernimento para entender a vontade de Deus. Muitas vezes queremos servir a Deus esperando respostas rápidas, né, portas abertas e livramentos imediatos, mas a verdadeira fé permanece firme, mesmo no silêncio, na prova e na incerteza. Deus continua sendo Deus, independente do cenário. Então, queridos, independente do cenário, independente da situação que você esteja passando hoje, né, Deus continua sendo Deus, continua tendo controle da situação, né? Louva a Deus pelo livramento que Ele deu ao meu esposo, né? Pela recuperação dele, por esse dia 30 de março, que ele completa mais um ano de vida, né? E peço oração a vocês pela minha cunhada, continua hospitalizada, está na UTI. Ontem tivemos notícias melhores, hoje não tivemos notícias tão boas, mas sabemos que o Senhor continua no controle dessa situação, né? E vamos continuar orando pela vida dela. Meu sogro está bem, pela glória do Senhor, né? Onde os médicos disseram que não teria jeito, que ele não voltaria, o Senhor o levantou. Então, o Senhor é o Deus que tem o controle de todas as coisas e a última palavra vem de Deus, né? Os médicos disseram não tem jeito, mas o Senhor o levantou e ele está bem. Ontem filmaram ele andando com um quadriciclozinho que ele tem, né? Quase 100 anos e forte, lúcido, saudável para a glória de Deus, né? E o Senhor é o dono das nossas vidas, Ele é o dono de todas as coisas e não perdeu o controle. Então vamos orar, queridos, para que o Senhor possa continuar mantendo em nós essa fé inabalável, essa fidelidade incondicional, né? Que independente de toda e qualquer situação, nós possamos estar firmes, fiéis e confiantes no Senhor. Amém, queridos? Vamos orar. Ah, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, aprendemos hoje que precisamos ser fiéis a Ti, independente, Senhor, independente de qualquer situação ou circunstância. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, Pai, creram no livramento que o Senhor daria a eles. E também, Senhor Jesus, declararam que independentemente do resultado daquele momento, Senhor Jesus, que eles jamais desacreditariam, Pai, da Tua graça, da Tua bondade, Senhor Jesus. Deus, eles jamais se renderiam a outro Deus que não fosse ao Senhor, Pai. Eles não se renderam ao medo, à angústia, à pressão, mas eles estavam ali, Senhor, firmes e fiéis, confiantes em Ti. Pai, nós também nos colocamos na Tua presença para declarar, Senhor,
Independente de qualquer situação, ó Pai, nós permaneceremos fiéis a Ti, Senhor Jesus, amando e honrando ao Senhor, ó Pai. Deus querido, dá-nos uma fé inabalável, Pai, que possamos nos manter fiel a Ti em todos os momentos de nossas vidas. Enche nossos corações, Senhor, dessa paz que excede todo o entendimento. Dai-nos, Senhor Jesus, sabedoria e discernimento para entendermos, Pai, o Teu propósito, o Teu agir, Senhor, em cada momento das nossas vidas, Pai. Que possamos ser fiéis e constantes, fiéis incondicionalmente, Pai. Nós entregamos nossas vidas, todas as situações, Senhor Deus, em Tuas mãos. E sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que cuida de cada um de nós, que o Senhor não perdeu o controle. Deus, Te honramos, Senhor, Te louvamos, Te bendizemos, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós, Senhor. Independente de qualquer situação, o Senhor tem nos mantido de pé, Senhor Jesus. Confiante, Senhor Jesus, mantendo, Pai, essa fé inabalável. Nós dependemos, Senhor Jesus, de Ti. Nós declaramos, Senhor Deus, que somos frágeis, sim, mas que com o Senhor, ó Pai, nos sustentando. Declaramos, Senhor Jesus, que nós somos movidos e 100% dependentes de Ti, ó Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por esses 89 dias de campanha e que o Senhor possa continuar, Senhor, agindo e abençoando, Senhor, a cada querido, a cada amado, a cada um dos nossos familiares, Senhor. Vá de encontro, Senhor, minha cunhada naquela UTI. Toma, Senhor Jesus, a vida dela em Tuas mãos. Traga vitória em nome de Jesus, Senhor, te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, queridos. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Que vocês possam se manter firmes de pé, fiéis nessa fé inabalável, independente de qualquer situação ou circunstância. Amém. Deus abençoe, um grande beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo grande, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.